Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando, até que enfim chegou o dia 3 de abril, uma série de encontros aí no Fórum Nacional de Educação e Empregabilidade, Caderno Nacional com uma oportunidade incrível para você, grandes nomes aí para a gente aprender, para a gente trocar ideias, tudo aqui pelo LinkedIn de mão beijada para você. E para participar desse primeiro encontro aqui comigo, eu tenho nada mais, nada menos que o Luiz Carlos Oliveira, que é CMO do Caderno Nacional, para conduzir essa grande primeira entrevista comigo, né, Nosso Luiz? maior prazer, Solange. Mais uma vez, uma honra estar aqui dividindo com você uma bancada, já que, já que a gente pode falar assim, né? Solange âncora de duas grandes emissoras do país e poder estar dividindo a bancada aqui é uma grande honra. O Caderno Nacional trouxe esse fórum, né, de carreira e empregabilidade, pensando exatamente disso, trazer o melhor para as pessoas que querem se desenvolver profissionalmente. E hoje a gente vai começar falando com um cara que eu sou apaixonado, que eu conheço há 10 anos, é um ET, e depois vocês vão descobrir o que é Por isso. quê? É um ET de toda a parte corporativa, de transformar o ambiente empresarial num ambiente de leveza e um ambiente de carreiras e resultados. É o Roberto Caruso. Seja muito bem-vindo, Roberto. Grande Luiz, boa noite Solange, um prazer imenso, Luiz e Solange. Queria estar aí em São José dos Campos com vocês nesse estúdio maravilhoso aí, mas estou aqui na minha cidade de Jundiaí, mas assim, muito honrado de estar aqui nessa oportunidade, nessa iniciativa do caderno, né, do caderno de realmente falar sobre carreira e empregabilidade. Então, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito gostosa. A gente vai aprender muito com você. E tá todo mundo querendo saber como é que o Caruso, perdão, chegou onde chegou e já a gente vai contar. Mas eu quero começar, como dizem, do começo, né, Caruso? Eu estava pesquisando os seus trabalhos, as suas publicações, e eu vi que você colocou que 80% das pessoas, né? Quer dizer, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com burnout, ou seja, estresse gerando estresse, má produção, e por conta disso, 80% dessas pessoas são demitidas das empresas por mau comportamento. Mas é claro, ela tem um burnout de um lado, que provoca um estresse. Como é que ela vai ter um bom comportamento? Como é que se dribla isso para o profissional poder alcançar o sucesso que tanto almeja? Então, Solange, sabe, é assim, é uma questão bem complexa, porque infelizmente a gente tem esse quadro, né, do Brasil ser o número um no número de casos de burnout, e isso não só o burnout, a gente tem síndrome de pânico, a gente tem síndrome de ansiedade, um número muito grande de pessoas que começaram a se identificar com o TDAH. Então, assim, a gente está realmente percebendo que essa bolha uma hora não vai aguentar, porque as pessoas elas estão sofrendo alguma coisa que está diretamente ligado ao emocional e que está fazendo com que elas não suportem a pressão, as exigências. E aí tem até uma pesquisa que saiu há um tempo, já há alguns anos atrás, que mostra que as pessoas elas são contratadas pelas suas competências e habilidades, mas são mandadas embora por causa do comportamento. Agora, Solange, comportamento está diretamente ligado ao ambiente que eu estou, à comunicação que existe, aos gestores. Então, é complexo, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar isso aí no decorrer aqui da nossa entrevista. Eu vou conseguir trazer alguns recursos, algumas informações que estão diretamente ligadas ao por qual motivo isso está acontecendo. Capacitação, comportamento, mas e os resultados? Isso, o empresário ele visa resultado, então ele precisa saber que esse investimento o diferencia no mercado. Por sua vez, o colaborador ele precisa incorporar isso como cultura própria, porque o melhor lugar para você começar um negócio é no CNPJ do outro. É verdade. É o melhor lugar, porque você imagina, já está pago o ar-condicionado, já está pago tua mesa, o teu lugar, o teu computador, e você só tem que fazer o seu melhor. Então, respondendo a tua pergunta, claro, é fundamental que você encare essa jornada também com o olhar do empreendedor.
né? Eu posso ser melhor 1% a cada dia e no final do ano eu vou ser 3 vezes melhor do que eu comecei o meu ano. Eu estava vendo uma entrevista de Joey Dispenza e também Bob Proctor, né, que não está mais entre a gente, mas enfim, vendo alguns vídeos e entrevistas, e um deles coloca, o Joe, ele fala Meu querido. justamente isso, né? Então, retomamos a voltando. conexão. Caruso, nos escuta? Então, tá entrando uma outra câmera minha. Eu vou dançar. Tá. A sua câmera, tá? Não tem problema nenhum, a gente está aqui aguardando a sua conexão. Ao vivo tem dessas coisas. Exatamente. Mais de 32 anos de televisão, já passei por muito perrengue ao vivo também. E ao vivo tem dessas coisas. E é até saudável para que as pessoas que estejam nos acompanhando, elas saibam que a perfeição, de vez em quando, abre uma brecha para esses imprevistos. E quando abre brecha para os imprevistos, o que a gente tem que fazer? Tem que lidar com esses imprevistos. É verdade. E não desviar deles, é lidar com eles, encarar esses imprevistos, né, Luiz? Tem até algumas ferramentas de administração, né? Ainda falando de Disney, porque Sim. é algo que nos últimos 4 anos eu vivi muito, ele pede para que você faça a tua agenda do dia e que deixe um espaço significativo para o imprevisto. Jura? Então você põe o horário, mas... Os horários, as suas agendas Sim. e não coloque uma agenda em seguida da outra, porque você precisa ter espaços entre esses compromissos para o imprevisto. Porque você imagina, né? O maior parque temático do mundo, 65 mil funcionários, quantas coisas acontecem no dia que não está na agenda do executivo, né? Então, assim, e a gente tem por hábito, agora principalmente esse trabalho de home office, diz assim, eu vou marcar uma reunião a cada meia hora. Estou super produzindo. E a vida? É, exatamente. E eu? E as intempéries da vida? E como é que você vai lidar com isso, né? Eu acho que, inclusive, quando, infelizmente, tivemos toda essa situação da pandemia, da Covid, né, de todo mal retira-se um pouco do bem. Exato. É claro, respeitando todas as dores, os falecimentos, tudo que nós passamos, todos passamos, né? Exato. Ninguém foi liberto disso. A lição que nós tiramos foi justamente essa. Como é que você lida com o seu dia a dia? Eu fiz entrevistas onde aumentou em 40% na época da pandemia o número de divórcios, de separações. Porque o marido falava, quando estava a vida normal, bom dia, minha linda, vou trabalhar, e chegava no final da noite em casa, tá tudo certo. Agora, bom dia, minha linda, vou trabalhar, e você muda só de ambiente dentro de casa, você sai do quarto e vai para a sala, e tinha aquele convívio, foram 2 anos praticamente de convívio diário. Muitos casais passaram a se conhecer literalmente durante o período de pandemia. Verdade. E aí você vê com quem que eu casei, né? Quem é meu companheiro, a minha companheira, enfim. É claro que nem todos se separaram, mas 40% é um número muito alto. Altíssimo. Então, mas por quê? Foi a pandemia a culpada? Não. É o ser humano que não abre esse calendário para convivência, para o equilíbrio da própria vida. Nós não somos seres humanos separados. Eu sou o profissional, eu sou o pessoal. É claro que cada personagem, vamos usar essa palavra, num determinado momento da vida, ele tem que ser mostrado. O pai é o pai com a criança, é o marido, é o empresário, mas na sua linha geral, somos uno, somos único. Exatamente. Não tem como separar a sua essência. Mas nós temos aqui no Caderno Nacional, Solange, um público que 70% das pessoas inscritas hoje no caderno são mulheres. Ai, né? que ótimo! É um número bastante significativo e muitas delas na pandemia se viram no papel de protagonizar Sim. essa convivência familiar, né? E ainda administrar o marido, que não é fácil, né? Porque o homem, ele é compartamentado, ele tem as caixinhas, as gavetinhas,
E aí você ainda tem que administrar isso. Muitas delas se viram nesse papel de ser a protagonista dentro de casa também. E é claro que isso traz conflito, né? Olha, e a Vanessa, um beijo, viu, Vanessa? Ela está dizendo aqui, eu e o Luiz estamos, graças ao bom Deus, minha linda, nos 60% que não se separaram. Sabe o que significa isso, Vanessa? Que vocês conseguem, como casal e como cada um, né? Você, pessoa, seu companheiro como pessoa, trabalhar essa questão da vida. Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo e nós temos o nosso tempo, né? Exatamente. Então é o respeito. Parabéns, viu, Vanessa? Mandar um beijo também para o Denilson, que está aqui com a gente. E retomamos, Carlos. Ô, Caruso, caro Caruso. Eu vou contar uma coisa para vocês, né? Conta. É assim, o sistema, né? Primeiro, parabéns aí, porque a gente fala que assim, quando acontece alguma coisa, como vocês disseram, a gente tem que se virar nos 30, né? E na verdade, o meu computador ele começou a não reconhecer mais a mesma câmera. Eu estou agora no celular, né? Então, ainda bem que a gente tem outros equipamentos para poder dar uma força para a gente. Amém, né? Glória Bom, a Deus. então, vamos retomar então. A gente estava falando, Caruso, da educação, Sim. né? Que a gente entrou naquela questão do burnout, efeito dominó para o comportamento dentro da empresa. 80% das pessoas são demitidas das empresas por questão comportamental. Então, como é que se chega, você comentou, né? Como é que a gente consegue chegar a um denominador comum para manter um bom ambiente de trabalho? Você citou a educação. Eu queria que você retomasse isso daí. É a educação, porque assim, quando a gente olha para as questões que a gente está vivendo hoje, vamos voltar para aquele dado da síndrome de burnout. Sim. E não só a síndrome de burnout, a gente tem síndrome do pânico, a gente tem síndrome de estresse, a gente tem um número gigantesco de pessoas que se identificaram com TDAH, enfim. Então, quando eu olho para esse quadro, isso daí é a ponta do iceberg. Porque quando o profissional, quando a pessoa está chegando na empresa, né, ela já tem uma jornada que veio sendo fomentada com uma série de informações, uma série de comportamentos, uma comunicação muito truncada. E aí, se eu olho para a copa da árvore, e eu vejo que a árvore está começando a ficar com as folhas manchadas, eu tenho que olhar para a raiz. Não adianta eu ficar olhando para cima, porque é a pontinha do iceberg. Se eu não olho para a raiz, eu não consigo fazer isso. Então a gente vai ficar remendando coisas. Então, quando eu falo sobre a educação, é porque assim, a nossa educação, e com todo respeito a todos os educadores, né, enfim, da parte educacional pública e a particular também, a gente tem ainda uma metodologia de ensino que assim, que ela já está ultrapassada. A gente vê ainda escolas que trazem muito forte a questão da memorização. Você tem que decorar. Você tem que decorar as coisas. Eu falo, gente, quer decorar? Vai decorar a casa. Sim. Não tem que decorar. Eu falo assim, e de novo, eu gosto muito, por exemplo, das instituições, né, SESI e Senai, por exemplo, que tem uma escola que ela já é uma escola que ela já está fomentando uma possível profissão do aluno, né? Teve esse casamento, né? Eu participei de um evento alguns anos atrás na Fiesp, onde eles falaram da família SESI e Senai. Então, assim, a escola profissionalizante, ela já vai focando e vai utilizando a temática, os temas que estão dados, para que aquilo possa ser colocado em prática. E outra, não existe uma educação, não é nem educação, né, porque foi educação em casa, né, mas o ensino, ele poderia ser muito mais rico, muito mais aproveitado. Eu lembro da minha mãe, quando ela ia para a escola, ela aprendia diversas coisas, ela aprendia a costurar, ela aprendia a fazer coisas manuais. A gente teve uma época, né, eu estou falando de anos 30, 40, aqui no Brasil, a gente tinha escola que tinha atividades mais práticas. Hoje eu vejo minha filha, Solange, que tem 15 anos, e aí ela quando chega do 7º para o 8º ano, quando ela está ali com seus 11, 12 anos, ela começa a não ter mais atividades artísticas. Ela não tem mais uma atividade onde ela vai expressar a arte dela. E aí o que acontece? Todo o trabalho de expressão artística, ele invariavelmente te leva para um processo de criatividade,
de prática. E aí o que acontece? Aí você perde aquilo porque se dá muito mais valor para decorar todas as coisas que estão dentro da matemática, física, biologia, química, e aí você não tem um exercício de criatividade. Aí quando você chega lá na empresa, o que é que o gestor fala? Ah, você tem que ser mais criativo, vocês têm que inovar. Eu falei, como é que eu vou inovar se eu não fiz uma jornada desde os meus 11, 12 anos, e quando eu chego nos meus 23, 24 anos, que eu já estou dentro de uma empresa, eu não tive isso. Só para fechar esse pedaço, eu faço atividades sempre muito interativas quando eu vou fazer um workshop, eu vou fazer uma palestra. E aí eu tenho uma atividade específica, Solange, que eu dou uma folha de papel para todo mundo e falo, divide a folha no meio, dobra, e aí vocês vão fazer, na parte de cima, vocês vão fazer um desenho básico, vão fazer uma casinha com uma cerquinha, uma arvorezinha, um solzinho, e você coloca o que você quiser. Solange, a hora que você olha os desenhos, qual é a qualidade do desenho? O desenho, tirando um engenheiro, alguém que fez arquitetura, tirando isso, 99,110% faz um desenho como fazia quando tinha 6 anos. É verdade. Eu devo ter 7 anos, então. O buraco é mais embaixo. Não dá. Então, assim, agora eu falo assim, daí podem me perguntar, mas Carlos, o que isso tem a ver? Gente, assim, eu não sou defensor de nenhum, eu gosto de olhar para todos os educadores, todas as grandes figuras, mas, por exemplo, Piaget tem uma frase que para mim ela é um ouro. Ela falava assim, brincar é a melhor forma do ser humano se aprimorar. Então, se você pegar uma criança, ela é alfabetizada depois que ela já aprende a falar, certo? Ou seja, ela tem um processo, né, na infância, que vamos falar do 0 até os 7, 10 anos, onde ela não tem uma série de responsabilidades, vamos dizer, né, vivendo dentro de um, entre aspas, né, porque a gente tem crianças aí que, infelizmente, com 5 anos já estão na rua vendendo coisa, mas vamos colocar numa média, e aí, assim, você vê essas crianças brincando, elas têm questões de conexão umas com as outras, onde a coisa é mais natural, tem menos senões. Então, assim, as crianças elas vão fazendo a gestão delas instintivamente. É o que eu chamo de inteligência instintiva. Então, assim, elas vão gerando isso. E aí, quando começa a entrar na escola, começa a entrar naquela padronização, até hoje a gente tem aluno pasteurizado, né? Coloca todos os alunos na carteira, bonitinho ali, organizado, porque é mais fácil de controlar, e eu trato todos da mesma forma, igual. Aí eu não consigo ver a diferença de um aluno que ele está indo bem mais em matemática, outro está bem em português, geografia, etc. Não, eu dou toda a matéria igual para todos e vocês que lutem. Como é que eu posso, depois, quando essa pessoa já está no mercado, como é que eu posso pedir para essa pessoa exigir que ela seja diferenciada? E aí a gente tem a síndrome dos soft skills, que virou moda, né? Não há muito tempo. Agora a gente tem milhares de cursos para líderes de empresa sobre soft skills. O que é soft skills? É ser educado. É ser educado. Uhum. É ser educado. É olhar para o outro, é ter escutativa, é ser respeitoso, é não ser uma pessoa que debocha, é uma pessoa que não fica julgando. Então, a gente está na época do soft skill. Então, me desculpem, pode ser um triste quadro, mas assim, tem jeito? Tem. Vamos para a educação? Vamos para uma educação melhor? Vamos ensinar os pais. Vamos ensinar os pais a eles também entenderem como que eles lidam com a inteligência emocional dentro de casa, porque os pais também, infelizmente, não receberam essa informação. Está muito falho, né? Então, mas tem jeito. Eu sempre falo que tem jeito para a gente fazer. Aproveitando um pouco, para você mudar uma geração, 10 a 20 anos para isso acontecer. Mas as empresas têm uma tendência a fazer mudanças muito mais rápidas. E eu observo que se você empresário, você empreendedor, investir nos teus colaboradores, no ambiente, numa cultura positivista, né? Vamos chamar assim, você acaba tendo resultados muito maiores na última linha do teu balanço. Porque eu tenho participado de alguns fóruns aqui no LinkedIn mesmo, e onde as pessoas trazem com muita mágoa
ambientes tóxicos Sim. e medo de errar. Ou seja, Uhum. essa educação que você trouxe, formal, já deixa a pessoa dentro da caixinha, né? E aí, quando chega na empresa, você tem uma corrente, porque as grandes empresas já sacaram que precisam mudar isso, né? E eu fui funcionário de um grande banco no passado, onde a palavra-chave era assim, Solange, erre dentro da circular e não acerte fora dela. Uai. Eu falei, Como diz o gente, mineiro, uai. que diacho é Uai. isso, cara? Né? E eu cresci rapidamente nessa empresa exatamente porque eu estava errando com responsabilidade, mas inovando. Eu perdi esse medo de errar muito cedo. Mas nós voltamos a prancheta para a escola para dizer assim, não erre mais, acerte dentro do que eu te falei e pronto, acabou, é isso? Assim, você trouxe o ouro agora para te falar, né? Quando você fala mudança de cultura em 10, 20 anos, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Nós estamos todos dentro de um mundo globalizado, aonde a gente trabalha nichado, a gente trabalha em silo, então o silo brasileiro, o silo americano, o silo europeu, o silo oriental, enfim, a gente tem vários silos, são núcleos, né? Uhum. Que de alguma forma eles se entrelaçam, tá? Por algumas questões. Mas, por exemplo, como eu acho que é possível a gente acelerar essa mudança? É assim, se eu só olhar para a base, como eu estava falando sobre a raiz, aí eu vou levar muito tempo mesmo e ainda com uma margem de erro maior, porque eu vou estar só dentro de um vetor. Mas se eu faço o trabalho dos dois vetores, então assim, se eu trabalho aqui com as pessoas que já são adultas, que estão aqui, eu consigo trabalhar e trazer uma ação dentro das empresas que percebem que é importante trabalhar, quanto mais trabalhar o ativo humano, e ao mesmo tempo eu faço um trabalho social, e quando eu falo social, não é social filantrópico, é social na sociedade. Na base, eu começo a trabalhar na raiz e trabalho na copa, e eu vou vindo. E aí eu consigo ter mais velocidade para poder fazer o quê? Ter educação corporativa que vai espirrar na educação de comportamento da pessoa como um todo, como um civil, né, um cara civil, e ao mesmo tempo fazer um trabalho de base dentro, né, das escolas, dentro dos lares, aonde você também traz essa informação. Um dos projetos que eu tenho está focado em pais e mães, para que eles possam ter melhores recursos de lidar com as crianças, porque não tem manual de pai. Nunca vai ter manual de pai, mas você tem já uma ciência embasada em comportamento que pode sim auxiliar pais e educadores a eles se entenderem frente ao que eles estão vivendo e eles terem uma melhor comunicação para ter melhor conexão com esses futuros jovens que vão ser os empresários de amanhã. E, ao mesmo tempo, os empresários de hoje, a gente trazer a cultura e mostrar para essas pessoas que eles se aventurem a fazer, mesmo que sejam pilotos, né, de atividades, para eles perceberem como que quando eles trabalham melhor o ambiente e melhor as conexões e como são feitas a gestão de talentos, não vou nem falar de pessoas, porque toda pessoa é um talento, a gente vai conseguir fazer um trabalho que pega os dois lados. E aí eu me baseio pela ciência. Está aqui um livro que eu trouxe. Esse livro aqui a Solange comentou do Joe Dispenza. Sim. Esse daqui, A Biologia da Crença, é do Bruce Lipton, que fala de epigenética. Incrível. Epigenética, ele está mostrando, você não é o que os seus genes ancestrais ditaram. Você é fruto do ambiente. Se eu sou fruto do ambiente, então a matemática é simples. Se eu crio melhores ambientes com melhor comunicação, eu tenho melhor comportamento, melhor produtividade, melhores resultados e a empresa lucra mais. Mas parece que não entra na cabeça do E aí, faz não o entra. quê? O que até me lembrou agora, o Tony Robbins, também estava vendo uma palestra dele, ele diz, coloque guardas na sua mente. O que é colocar guardas na sua mente? É prestar atenção no que você vê, no que você ouve e no ambiente
que você está frequentando. Não é colocar, né, o guarda aqui armado, nada, é você mesmo ser o seu próprio guarda. Agora, Caruso, como é que se trabalha tudo isso quando a empresa, por exemplo, sabe que muitas vezes existem líderes tóxicos, ela está vendo essa liderança tóxica, não age, não se importa e ignora totalmente esse ambiente de trabalho? Então, só que assim, quando a gente fala líderes tóxicos, eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar o chapéu do lobo mau nesses líderes, porque eu não posso olhar para líderes como se eles fossem seres extraterrestres. Sim. Esses líderes, eles também são resultado de um trabalho que não foi bem feito, porque talvez não existisse antes, e eles foram se transformando no que eles são hoje. Agora, é claro que é necessário ter uma posição do gestor principal da empresa ou do grupo, porque quando a gente fala de multinacional, os presidentes que estão no Brasil respondem a um board europeu, um board alemão, um board suíço. E aí a gente está falando de culturas diferentes. Para quem já trabalhou com coreanos, a mentalidade Sim, é totalmente totalmente. diferente. Eles são microgerenciadores. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito de aproximação para os presidentes dessa empresa para que possam ser feitos trabalhos, mesmo que pequenos núcleos, porque eles vão ter que comprovar que esse índice, né, esse indicador, ele realmente provoca uma diferença na produtividade da empresa. E qual é o problema? Como que uma empresa hoje é avaliada para ver se ela realmente é uma empresa que tem presença no mercado ou não? É o tal do EBITDA. Então, assim, eu tenho que ver realmente o que ela produz. Agora, não existe EBITDA de comportamento, não existe EBITDA de qualidade de vida dos profissionais. Tem só umas parcas avaliações de ambiente empresarial que também são furadas. Eu falo que as pesquisas as pesquisas que se fazem dentro das empresas para você perceber se a pessoa realmente está gostando do ambiente, elas não são factíveis. Elas não são factíveis por quê? Porque você manda lá um formulário de múltipla escolha, o profissional entra com um login, coloca lá as coisas, faz uma observação ou outra, e quando tem uma pergunta um pouquinho mais capciosa, ele não vai responder. Por quê? Porque não é uma pesquisa velada, é uma pesquisa onde tem um login, eu sei que você, fulano, respondeu ou fez uma crítica assim. E aí as pessoas têm medo do quê? Da retaliação. Então, se a gente não tiver uma nova mentalidade, olhando para o profissional, onde existe confiança mútua, a gente não vai terminar com essa posição de paternalismo, onde muito profissional acha que a empresa é pai e mãe e tem que cuidar, né? E ao contrário, o gestor vai achar que não, olha, se você não está gostando de trabalhar, tem muita gente aí que está precisando de emprego. A porta é a serventia da casa. A porta é a serventia da casa. Então, fala. Solange, é um trabalho de formiguinha, mas é possível. Agora, eu confio, e eu acho que não é por acaso que nós hoje, na data de hoje, a gente está aqui nesse fórum de empregabilidade. Eu acho que, assim, quando a gente tem a oportunidade de dar voz e dar espaço para a gente não criticar, porque eu não estou criticando o sistema empresarial. Eu só peço que as pessoas lembrem-se que amanhã, quando você acordar e se abrir os olhos, você que é gestor, você que é presidente de empresa, você que é CEO, CFO, quando você abrir os olhos, dá graças a Deus que você está vivo. E se você está na cadeira de couro que você senta, é porque tem uma série de outras pessoas, desde uma linha de produção até uma parte administrativa e uma parte comercial, que faz o seu salário chegar lá. Então, qual é o respeito que se tem para isso? Os valores precisam ser reavaliados. As pessoas, em 2016, eu tive uma aula com o Gil Jardelli, o Luiz conhece, o Gil Jardelli é um dos grandes futuristas, é um cara que está em Stanford, é um brasileiro que fala de futurismo, fala de inteligência artificial, ele traz muitos dados. Em 2016, ele me apresentou, num curso na SPM, ele apresentou um dado, uma pesquisa do Instituto Gallup, que mostrava que mais de 70% das pessoas não gostam do lugar que trabalham. Como é que eu posso ter? Como é que eu não é...
o resultado, gente, como é que eu não vou ter uma síndrome de burnout? Exatamente. Você quer saber mais? Eu vou abrir rapidinho para passar para a próxima pergunta. Você sabia que existem alguns gestores que dão um remedinho que começa com a letra V, não é Viagra, tá? Para as pessoas elas acelerarem mais a mente em momentos que eles precisam produzir mais? Tem muita, olha, eu fui no médico, porque eu fui lá no meu urologista e tal, e aí, na conversa, ele comentando, falou assim, Caruso, você não faz a ideia da quantidade de profissionais drogados que tem nas empresas. É cocaína, é Venvance, por quê? Porque tem que estar ativado, eu tenho que estar ligado. Então, assim, buraco é muito mais embaixo. Mas vamos falar da coisa boa? Dá para melhorar? Dá. Olha aí, só. A gente vai falar do humor, né? Do humor, então. A gente fala do humor. Em relação a isso, o que melhora a escuridão, a luz? O que melhora esse clima todo? O humor, né? Eu queria que você falasse como é que a gente consegue trabalhar, porque assim, existe, na minha opinião, quero que o Luiz também interfira nisso e dê sua opinião, existe uma linha muito tênue entre você levar o humor, saber colocar o humor de uma forma produtiva no seu ambiente de trabalho, mas, ao mesmo tempo, existem aquelas pessoas que recebem isso como, nossa, que cara inconveniente, que chatice. Tá passando o quê? Porque tá rindo por quê? É o tal bom dia por quê, né? Bom dia por quê. Como é que a gente não ultrapassa, não deixa uma linha interferir na outra? Então, antes de falar de humor como você colocou, eu preciso trazer o humor na origem dele. 4.700 mais ou menos anos atrás, tivemos um médico chamado Hipócrates. Hipócrates, ele era um médico que começou a fazer essas experiências para entender como é que funcionava o ser humano, né? E até hoje na medicina, os líquidos essenciais do ser humano, que é sangue, bile negra, bile amarela, linfa, são chamados de humores. Então, quando a gente fala pessoa de bom humor, não é que ela é comediante, piadista, engraçadinha, tchá. É porque essa pessoa, ela tem boa saúde. Uma pessoa que tem bons humores é uma pessoa saudável. E como que eu faço para uma pessoa ela ser bem-humorada? Então eu vou falar dos 7 As da sobrevivência, para a gente falar de humor. Eu vou anotar, espera que eu vou anotar. 7 As. Os 7 As da sobrevivência. Vamos ter um heart flow aí. É isso aí. O Caruso faz essa dinâmica, eu tive o privilégio de participar dessa dinâmica com ele, e aí ele fala exatamente disso, das áreas da sua vida e do quanto isso te motiva e o quanto isso transforma o ambiente onde você está. E ele batizou esse processo de Heart Flow. De Heart Flow. Eu quero aprender os 7 As. E tem toda a razão, né? Porque um corpo doente é um corpo que fala. Exato. Isso. E depois tem uma coisa, né, Solange? É uma frase que eu adoro, né? A mente mente. O corpo não. O corpo não. Me ensina esses 7 As aí, Caruso. Bora lá, os 7 As, para você que está assim, os 7 As da sobrevivência. Isso foi numa formação de coerência bioemocional com o meu querido Carlos Veiga Júnior. Uau. É um médico, né, um ortopedista que ele teve um quase morte e aí ele foi buscar algumas coisas, ele foi mergulhar na nova medicina germânica do Dr. Hammer, que fala muito. Dr. Hammer, só para contextualizar, ele praticamente foi banido da classe médica, porque ele veio comprovando que as emoções estavam totalmente ligadas à maioria das doenças que nós temos. E só depois de muitos anos, eu estou falando de décadas, quase 20 anos, aí a medicina começou a perceber que realmente existia fundamento nisso, que se liga com epigenética e se liga com mais um livro que eu vou mostrar aqui, para você curioso, Anatomia Emocional, do Stanley Kellman, que é um grande estudioso de Reich, que foi o cara que trabalhou com Freud. Reich era o cara que trabalhava com os corpos e o Freud com a mente. E ele tem um compêndio, isso é maravilhoso. Mas vamos lá, os 7 As da sobrevivência. O que o ser humano qualquer ser humano da face do planeta, a primeira coisa que ele precisa para sobreviver?
ar. Eu preciso respirar. Então, o primeiro A é ar. O segundo é água. Eu posso ficar, no máximo, 7 dias sem água. Se eu passar disso, tchau. A gente se vê na próxima encarnação. Então, ar, água, alimento. Eu preciso de alimento, porque nós somos orgânicos, a gente precisa alimentar proteínas, aminoácidos, carboidratos, etc. e tal. Alimento. Abrigo. Eu preciso de um teto para poder me proteger da chuva, da neve, do vendaval, do que for. Afeto. Atividade, eu preciso de movimento, porque o meu corpo, quando ele está sendo formado, quando tem o espermatozoide chegou lá, e aí o óvulo falou, é tu, bonitão, entra aí. E aí começa a multiplicação. Porque a ciência já está mostrando que não é o primeiro espermatozoide que chega. Existe uma frequência vibracional. O óvulo escolhe qual vai ser o espermatozoide. O sortudo da noite vai entrar agora. E aí pronto, já começou. E aí começa a multiplicação. A multiplicação não para até a hora que a gente morre. Porque quando a gente morre, a gente começa com uma desmultiplicação. Né? Enfim, então a gente tem aqui, né, ar, água, alimento, abrigo, atividade, afeto. Eu preciso de relação, eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso de conexões, eu preciso das amizades, eu preciso estar junto com as pessoas. Pode apostar uma coisa e marca isso quando a gente chegar no inverno. Uma pessoa encostada na outra aquece mais do que qualquer cobertor que alguém já tenha inventado. Sim. Tá? Isso já é uma coisa. E aí o sétimo, o que é? Acasalamento. É fundamental porque a gente precisa manter a espécie, né? E o ser humano, os únicos mamíferos que têm a questão sexual, né, que está ali muito intrínseca, né, que são 2 mamíferos. Uma são os seres humanos, a outra são os bonomos. Os bonomos é um tipo de macaco que ele resolve as suas questões na base da relação sexual. Esses são os 7 As que, se a gente seguir e tiver os 7 As, a gente vive bem. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Desculpa te interromper, Caruso. Pode falar. Uma coisa que me vem muito à cabeça é que hoje a gente não respira, a gente puxa o ar. Existe uma diferença, né? O respirar é você verdade. com diafragma, aquela coisa. Isso. A gente só faz aquela coisa involuntária de puxar ar, né? Sabe quanto, Solange, que a maioria das pessoas coloca de ar, de possibilidade de colocar de ar no pulmão? Não passa de 30%. Meu Deus. Porque a respiração não é integrada. A respiração, quando você inspira, é o que você falou, né? Você tem que encher a barriga primeiro. O diafragma, isso. E depois o diafragma vai para baixo, aí depois quando ele vai para baixo, ele amplia e você consegue colocar, né, os pulmões. Se alguém quer uma dica agora para começar a viver melhor, respire pelo menos todo dia, quando você acordou, fique pelo menos 5 minutos respirando profundamente, enchendo a barriga, enchendo o pulmão e soltando todo o ar. Você limpa, mas não, é tudo respiração curta. E toda respiração curta leva ao quê? Aí a gente vai entrar na bioquímica, né? Hiperventila. Hiperventila, liberação de cortisol, estresse, e aí é uma enxurrada. Aí é papo para 5 programas. Você sabe que esse exercício de respiração, eu tenho um curso de como falar em frente às câmeras em 4 aulas. É só prática aquilo que você estava comentando. E é um dos primeiros que eu dou, e a maioria, eu vou dizer 99,9% dos alunos começam a chorar. Uau. Porque eles começam a entrar na introspecção e choram e se abrem. Aí passa a ser um pouquinho mais de psicologia, depois a gente vai para as câmeras. Mas só foi uma colocação da importância perfeito. Do respirar, da importância do respirar. Agora, eu gosto muito de escutar histórias, né? Exemplos. E é claro que nesse momento, com essa possibilidade que o Luiz e o Caderno Nacional me deram de estar aqui nessa intermediação desse fórum maravilhoso, aliás, muito obrigada novamente, Luiz. É claro que eu, assim como todo mundo que está nos acompanhando, pergunto assim, mas afinal de contas, como é que o Caruso chegou onde ele chegou? Então, olha, eu cheguei chegando, né? Na verdade, eu fui uma criança, não vou falar fui porque ainda sou, né? Mas eu sou uma criança que graças a Deus eu tive a sorte de estar num núcleo
né, familiar em que as características dos meus pais, elas eram muito propícias para que eu e minhas irmãs a gente se transformasse nas pessoas que a gente se transformou. Para ter uma ideia, assim, meus pais, eles viveram o pós-guerra. Minha mãe e meu pai, eles tinham 6 e 7 anos quando a Segunda Guerra Mundial estourou. Então, eles passaram a fase da pré-adolescência e da adolescência na base de bomba, bombardeio, refúgio, etc. e tal. Pais da minha mãe que foram parar em campo de concentração, na Itália mesmo. Isso na Itália, em região de Milão. E aí, então, olha só como eu falo que assim, essas linhas de conexão. Minha mãe vem, em 1952, meu avô vem para cá como engenheiro e chefe de engenharia da antiga Arno, né? Não sei se vocês lembram da Arno, que era uma empresa de primeiro metalúrgica, depois eletrodomésticos, a Arno. Em 53, meu pai vem para trazer um carro para uma das pessoas da família Matarazzo, tradicional também aqui. E aí eles dois se encontram no Círculo Italiano, que existe até hoje, lá na Avenida Ipiranga, ali no terraço, no prédio Edifício Itália, em São Paulo. E lá se conheceram, porque os oriundos, os italianos se reuniam, e aí dançavam muito. Meu pai sempre foi um pé de valsa, minha mãe também, eles ganharam campeonatos de dança lá, e eu falo que eu sou fruto de dança e música, então não tem como eu não sair desse jeito. Então, assim, a minha história de infância foi sempre muito brincante. Meus pais sempre procuraram, mesmo nas dificuldades, dar o melhor ambiente possível, né? Sempre meu pai foi um modelo de tratamento com minha mãe. Olha, era um cara que até o último momento, o último suspiro dele, ele era um eterno namorado da minha mãe. Então, assim, fez tudo pela família, deu tudo que a gente poderia ter que ele não teve, nos deu, e não estou falando de coisas materiais, ele nos deu a possibilidade de estudo, de fazer viagens, 3 viagens para o exterior em família. Então, assim, a gente teve uma vida muito bacana. E aí, cada um dos filhos, enfim, minha irmã mais velha se tornou uma bioquímica, né, e depois ela foi para outros caminhos. Minha irmã, hoje, a outra do meio, mora na Holanda, trabalha com importação. E eu, com essa bandeira, né, de vamos despertar alegria, vamos fazer alguma coisa, né? Então, a minha trajetória começa desde os meus 7 anos, quando eu virei a chavinha. Eu fiquei da pá virada, sempre muito brincalhão, e aí eu tive uma trajetória que passa desde acampamentos de férias, onde eu me conectava muito com as crianças, virei monitor de lazer, fui trabalhar em hotéis de lazer, fui fazer teatro, e aí eu fiz aquele velho e bom caminho, cursinho, faculdade de comunicação. E aí, eu simplesmente, depois que eu comecei a trabalhar, percebi que o meu ambiente, olha lá, o ambiente da epigenética não era dentro de um escritório. E aí eu já fazia teatro amador, fui para o teatro profissional, fiquei 1 ano lá e conheci um professor que me mostrou que existia um curso de comédia dell'arte na Itália. E aí eu juntei minhas coisas, vendi o carro que eu tinha comprado, vendi um monte de coisa, fui embora para a Itália, para fazer um curso de 3 meses. E lá, Solange, minha vida mudou porque eu comecei a entender que a arte ela é essencial para a vida de qualquer ser humano. E aí aconteceu aquilo que a gente não espera, né? Porque quando você vai aberto para a vida vai te dando presente. Eu conheci um grupo de saltimbancos no final desse curso e fiquei mais 5 meses viajando com esses saltimbancos pela Itália, mas não é saltimbanco, né, aquele saltimbanco pobrão, não, saltimbanco tem carro organizado, a gente foi até quase Rimini fazendo performances, e aí quando eu voltei para o Brasil, Solange, eu voltei assim, eu falei, pronto, me achei, e aí eu volto para o quê? Para o mundo corporativo, né? Volto para o contato com o mundo corporativo e percebo, não é mais a minha praia. E aí trabalhei algum tempo numa empresa performática, abri a minha própria empresa, que durou 10 anos, a Comediantes dell'Arte, fazendo entretenimento corporativo. Eu fiz, acho que a convenção para as grandes empresas nacionais e multinacionais, eu tinha quase 60 atores que trabalhavam junto comigo, né, nesses projetos de convenções, de empresa, mas era entretenimento. Em 2012, mais ou menos, 2013, o mercado já tinha mudado muito e eu percebi que eu falei assim, bom, não vai dar para continuar porque as coisas estão mudando, fui para a carreira solo. Em 2016 eu lanço um conceito chamado humor com propósito, porque eu não queria abandonar o humor, eu falei assim, eu posso usar o humor para falar de coisas importantes.
E aí é que assim começou a grande, né, burilação. Em 2018 eu fundo a Humorizar, que é essa aceleradora, eu chamo de aceleradora de produtividade e resultado, mas é só uma frase para o empresário ficar bem, acelera a produtividade e resultado. Mas de que jeito? Melhorando o ambiente das pessoas. E eu vou te contar uma coisa, Solange, ainda é uma luta muito árdua, porque ainda existe muita resistência. Eu tenho uma ideia do por qual motivo existe essa resistência. Quando você chega com uma ferramenta, com um instrumento que pode fortalecer muito bem os profissionais e os gestores não têm domínio disso, eu acho que aí é que o ego entra. Porque assim, como é que eu vou fazer um cara que está vindo de fora, ele vai chegar aqui, vai mexer com a cabeça das pessoas, as pessoas vão ficar encantadas com elas próprias e eu não vou dar conta de segurar a rédea dessa galera depois. Isso aconteceu numa faculdade, Solange. Eu fiz um trabalho de formação de comunicação para como é que fala quando você vai fazer a apresentação no final do ano? TCC. Sim. Aí eu fui lá nessa escola, nessa universidade, fiz um curso de uma semana para ajudar esses alunos de 20 e poucos anos a fazerem um TCC mais presente. Uma semana convivendo com eles, quando termina, os últimos 2 foram presenciais, quando termina a coordenadora da faculdade me chama e fala: Caruso, o que aconteceu dentro daquela sala de aula? E eu já fiquei com medo, eu falei, pronto, eu fiz alguma coisa, sei lá. Ela falou assim, eu falei, mas por quê? Não, porque os alunos vieram me perguntar aonde estava esse professor que durante os 3 anos da universidade não estava lá. E aí eu falei para ela, olha, se o meu ego fosse inflado demais, eu podia ficar aqui sorridente, mas eu vou falar, você tem um problema. Os seus professores não estão preparados para lidar com o ser humano que está ali na sala de aula. Então, Solange, se isso acontece numa faculdade, quisera dizer o que acontece dentro de uma empresa. De uma empresa. E como a gente tem milhões de pessoas desempregadas e sem instrução suficiente para ocupar determinados espaços, ou as empresas decidem realmente se responsabilizarem por uma continuidade da educação das pessoas dentro da empresa, ou simplesmente a gente vai ver o Brasil, que é uma potência, ficar com essa síndrome de vira-lata. Meu amigo, conversa boa, parece que o tempo voa, né? Eu preciso só dar um oi pro pessoal aqui, que as pessoas estão participando de uma... Olha só. Eu ficaria aqui até amanhã. Até amanhã. A Renata está dizendo que gostou muito desse conceito humorizar. O Roberto, o fator humano está sendo pouco trabalhado nas empresas. Obrigada, viu, Roberto? Roberto Adler também faz o comentário dele aqui. Excelente palestra, pura realidade das empresas. A Renata acha muito legal a avaliação GPTV. O Luiz Santana fez uma pergunta bem interessante. Dá tempo, Lu? Vamos lá? Fazer. Ok, Caruso, vamos lá? Vamos lá. Ele diz assim, que é uma coisa que ele ouve com muita frequência. Você é a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Ele quer saber se isso procede. Deixa eu mandar um beijo para o Alexandre também, que tá cheio de gente aqui. Então, olha, é Luiz, né, que fez a pergunta? Luiz Santana, isso. Luiz, eu vou te falar uma coisa. Não acredite em tudo que já virou um rótulo. Porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa que tem pessoas que vão realmente não gostar do que eu vou falar. A gente fala muito sobre a questão, né, da geração X, Y, Z, W. Vai acabar o alfabeto, eu quero saber. É millennium, millennials. Então, assim, a minha pergunta é o seguinte. Antigamente, a gente falava de conflito de gerações, porque não existia um trabalho de mediação do jovem com a pessoa que tinha mais maduro. E eu vou usar eu vou me colocar como caso para responder o Luiz. Quando eu fiz 18 anos, Luiz, meu pai chegava para mim às vezes e falava sobre algum tema. Não, Roberto, você só tem 18 anos, olha o que você está falando. Mas em outras situações ele falava, Roberto, você já tem 18 anos. Aí um dia eu virei para o meu pai e falei, então escolhe, pai. Em que momento ele é assim, é bom para você eu ter esses 18 anos de responsável e 18 anos de que eu não tenho a experiência? Aí virei para o meu pai e dei um checkmate nele. Falei, pai, você tem 35 anos a mais que eu, mas esses 18 anos que eu vivi, você nunca viveu antes.
você está vivendo junto comigo. Então, nós temos 18 anos de mesmos anos vividos, com visões diferentes, com sensações diferentes, com experiências diferentes. Não é melhor a gente casar e a gente juntar essas nossas opiniões para a gente entender qual que é o sumo? Porque a grande maravilha que existe no mundo é a diversidade. Sim. E a gente vive a diversidade. Então, para fechar essa pergunta, eu vou falar de uma pesquisa que foi feita, é um quadrante que qualquer empresário pode usar e qualquer pessoa se liga no que eu vou falar agora. Imagina que você tem aqui você tem um quadrante mesmo, você tem um gráfico. Aqui você tem coragem e aqui você tem humanidade. Alta humanidade com baixa coragem, sabe o que você vai ter na tua empresa? Você vai ter profissionais que são bajuladores, que procuram aprovação, sim, que não entram em conflito, porque eles levam tudo para o pessoal. Alta humanidade, baixa coragem. Alta coragem e baixa humanidade, sabe o que você vai ter? Agitador, você vai ter, porque são pessoas que são muito confiantes, são competentes, mas elas falham na conexão uns com os outros. Então não adianta você ser corajoso e você não sabe lidar com as pessoas. Aí vem o pior, baixa coragem e baixa humanidade, aí você vai ter apatia, toxicidade, você vai ter equipes agressivas, você vai ter fofoca, você vai ter um querendo passar em cima do outro, você vai ter um sentido de autopreservação. E qual é o mundo ideal disso? O mundo ideal é alta coragem e alta humanidade. Por quê? Daí você vai ter pessoas que são parceiras, a relação é de confiança, eles vão dar feedback, eles são corajosos, são cordiais, ou seja, eles vão gostar de trabalhar, mas eles também querem saber como trabalhar. Então, se eu sei que para qualquer pessoa na face desse planeta, eu preciso ter alta coragem e alta humanidade, que é o que o nosso querido Diniz, que se foi, falava, a empresa, ela tem 2 pilares, processos e pessoas. Não adianta ter processos fantásticos se as pessoas não estão bem. Não adianta ter pessoas maravilhosas se os processos são uma porcaria. Se a gente não olhar para os 2 simultaneamente e a gente colocar isso de maneira inteligente, de maneira de investir mesmo nisso, a gente vai continuar patinando. Então, é assim, Luiz, se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, de 2 uma, ou você está muito, não você, né? Ou essa pessoa está muito mal de relacionamento, que só tem 5 com quem convive mais, porque eu convivo com muita gente. Se eu for a média dos 5 mais que eu convivo, então assim, a gente engole isso, gente. Assim, as pessoas colocam isso e você engole de graça. Para de olhar para fora. Você não é igual a ninguém. Eu falo que todo mundo, Solange, só para fechar agora, são ETs. O que a gente fala de ETs? Eu falei isso numa palestra, acho que o Luiz, você estava lá no Epicentro. Toda pessoa é um ET. O que quer dizer ET? Não é extraterrestre, é exuberantemente talentoso. Olha, a pessoa que está com a gente agora assistindo, a pessoa que está com a gente agora conectada. Você é um ET. Vocês que estão aí em São José. Você é um ET, você é exuberantemente talentoso. E o que mais... hoje a gente tem uma coisa que, infelizmente, é assim, sabe o que a gente está vivendo? Que as pessoas que têm mais conteúdo não são as pessoas que são mais quistas. Hoje, quem aparece mais é colocado como mais importante. Eu perdi trabalhos porque eu não tenho mais de 10 mil seguidores no Instagram. O termômetro virou seguidor do Instagram. Alô, eu vou vender chuchu na praia, mas não dá para ter esse indicador, gente. É um indicador medíocre. Então, bora ser feliz, bora alegria, né? Vamos colocar. Agora, antes de ir embora, eu estou encantada. Imagina eu que você sou vai ter amigo que desse fazer cara há 3 10 horas. anos. Eu sou apaixonado. Só para fechar mesmo, fechar. Você contou toda a sua trajetória, da importância que foi você investir em você mesmo, acreditar no seu talento, ir atrás, correr, buscar e pôr em prática. E aí eu transfiro isso para quem está assistindo, seja empresário, seja aquela pessoa que quer mudar de carreira, mudar de vida, porque uma coisa está interligada à outra. O que é necessário para virar a chave? Nossa, agora você colocou a bolinha na hora de chutar no pênalti. Sabe o que? Então eu vou trazer meu pai de novo aqui, o senhor Salvatore Caruso, vou trazer ele para dar a frase que é exatamente a resposta dessa pergunta que você fez. Meu pai, para mim e para minhas irmãs, ele chegou
quando nós estávamos no momento da gente escolher uma faculdade, da gente pensar numa profissão, ele falou: filhos, quando vocês escolherem para fazer um trabalho, procurem algo que possa te dar sustento, procurem não depender de tantas pessoas para vocês construírem quem vocês são e, principalmente, façam alguma coisa que te faça feliz. Ou seja, se você quer acertar na vida, faça aquilo que você se sente feliz. Porque ninguém... Eu vou te falar uma coisa que é verdade, vou falar para todo mundo. Quando você menos esperar, se você acha que alguém vai te estender a mão quando você estiver precisando, vão te estender a mão, sim, as pessoas mais próximas e seus amigos de verdade, e não vão te cobrar nada. Mas não espere que no mercado as pessoas olhem para você e falem: não, vem cá, vem ser feliz com a gente. Porque a gente vive uma outra síndrome pior que a síndrome do burnout, que é a síndrome da falta de afeto. Tá faltando amor para a gente fazer as coisas, entendeu? Então, assim, faça aquilo que te faz feliz. Se você for um pipoqueiro, faça a melhor pipoca do mundo. Pegue o melhor carrinho. Se você é artista, seja o melhor artista. Ah, Caruso, não é tão fácil assim. Então, consistência e persistência. Consistência e persistência. Eu já tive altos e baixos, gente. Eu já tive altos e baixos, eu ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro e eu, em todo momento, estou me reinventando. Então, seja feliz. É a melhor coisa que você pode fazer. Escolhe algo que te faça feliz. Porque daí você vai para frente. Caruso, como foi bom aprender com você. Eu quero que todo mundo anote o LinkedIn de Caruso. Você que está acompanhando, compartilha esse nosso primeiro encontro no Fórum Nacional de Empregabilidade aqui. Caruso deu uma lição de vida. Quero deixar aberto outros convites para você estar junto com a gente, presencialmente, inclusive, se você puder. Né? Com certeza. Presencialmente. Vai ser melhor. Não é nem a questão da tecnologia, é a questão da energia mesmo, né? Sim, exatamente. É o olho no olho, o brilho, o sorriso, enfim, essa conexão aí que faz o ser humano brilhar. Deus te abençoe e muito obrigada pela sua participação, Caruso. Amém, Solange. Olha, eu faço votos que todos os próximos palestrantes que vierem aqui nesse programa fantástico, né, essa iniciativa, né, do Fórum de Carreira e de Empregabilidade, vocês estão de parabéns a todos, parabéns aí, agradeço a todas as pessoas também do back-office aí, todo o pessoal do estúdio aí, que também, prepara tudo para que as coisas aconteçam, que todos os palestrantes, eles possam, né, regar, trazer as melhores informações para os ouvintes, para quem está aí. A gente sabe que todo dia é uma batalha, mas a gente não precisa entrar nesse espírito de guerrilha, e sim que a gente possa ser coerente, que a gente possa realmente ser uma pessoa assertiva, uma pessoa de bom coração, que a gente possa a bondade, porque tudo, né, Solange, que a gente faz na vida volta para a gente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é realmente entregar o melhor e ter fé, porque tem coisas que nem Deus explica, né? Mas, enfim, eu sou eternamente grato. Obrigado, Solange. Luiz, meu amigo do coração, né? Obrigado por você me convidar. Foi uma honra. E, podem me chamar, mesmo se não para estar aí nos bastidores, né? Porque quando termina o programa, a gente ainda toma um golinho d'água, toma um cafezinho ainda, continua conversando, né? Então fica aceito o convite. Para quem quer mudar o ambiente das suas empresas, humorizar. Grava isso aí. Tem muito líder, muito gestor, muitos diretores aqui. Então, se quer começar essa reconstrução, comece com leveza, com bom humor e com Roberto Caruso, da Humorizar. Né? Obrigado, viu? E, Luiz, só para... Pois não. E acontece, só para um detalhe, porque quem entrar no humorizar.com.br... com U. Com H. Não, pode ser com H. Com H também entra. Também vai. Humorizar, porque o U tá aqui. O U tá gravado na minha pele aqui. Esse é o Uzinho, tá, né? Para quem quer saber, entra na teoria U, vai ver o que é. Mas quando você entrar no site da humorizar.com.br, você vai ver que tem alguns vídeos que mostram exatamente aquilo que a gente faz. E eu me transformo, Luiz, em entidades da alegria. São os personagens. Conta rapidamente da enfermeira. Conta da enfermeira. A doutora Vavá.
São 20 personagens. Na minha carreira artística, eu criei mais de 38 personagens, mas são 38 em ativa, e tem 20 que eu transformei em palestrantes. Um deles é a doutora Vavá, que é uma sexopsicotantra terapeuta. E ela faz não só trabalhos para as empresas, mas como ela tem uma palestra que é muito bacana, chama Sucesso em Vendas. Ela faz todo um paralelo de como você se prepara para o momento do amor e como que isso tem a ver com a venda. E no Outubro Rosa, a doutora Vavá faz palestras de prevenção ao câncer de mama, e tem o Jacques Checkup, que é um médico preventivo, e ele faz a palestra do Novembro Azul. Então, assim, existe uma gama. Se você entrar no site, você vai lá no time de palestrantes, tem um vídeo de cada um apresentando, mas o que eu queria chamar a atenção para uma coisa. Para você que é gestor, presidente, diretor de empresa, quando você entrar, você vai ter a sensação de que lá é como se fosse um ator performático que simplesmente está fazendo graça. Não é isso. Me ouve bem. A comunicação humorizada é uma estratégia poderosíssima de comunicação e de transformação. E se você quer saber como é que é, entre em contato comigo e a gente resolve. Obrigada, muito obrigada, Caruso. Obrigado, a gente Solange. te espera. Um grande beijo no seu coração. Beijo. E Luiz, beijo no seu coração. Temos mais palestras a semana que vem. Demétrio? O próximo é o Demétrios, ex-CEO da Samsung, atual CEO da Goshland. A Samsung, o Demétrios, só para vocês entenderem, ele foi o cara que simplesmente trouxe a marca Samsung à liderança no país, né, abrindo todas as lojas que vocês conhecem aí pelo Brasil inteiro. E ele vai estar com a gente falando um pouco da experiência dele como CLT e como empreendedor. Então, assim, não perca, vale muito a pena. Grandes negócios transformam grandes sonhos, né? Grandes negócios transformam em grandes sonhos. Agora, perfeito. Esse time aí de primeiro, todos ETs, como o Caruso acabou de comentar, todo esse time, e vocês também, estão tendo aí, de uma maneira muito carinhosa, todas essas informações através aqui do LinkedIn para que você transforme a sua vida. Mas pode transformar muito mais com o Caderno Nacional. Exatamente. Né? A gente também tem uma área VIP no Caderno, né? Porque eu digo assim, você tem que decidir se você é sardinha ou se você é tubarão. O oceano está aí. Nós temos hoje 25 mil empregos disponíveis no Caderno Nacional. 25 mil empregos. Né? E para que você tenha acesso a essas empresas, você precisa ser um assinante do Caderno Nacional. Tem que investir na área VIP do Caderno Nacional. E isso você pode fazer com muito menos do que você imagina. Né? Então o Caderno Nacional vai se transformar ao longo desse ano no maior celeiro de oportunidades, porque ele está trazendo carreira, emprego e educação para que você possa usufruir no mesmo local. Então, você que está pensando em fazer uma transição de carreira verdadeira, não é aquela que Sim. você é demitido e depois... Não. Preciso arranjar emprego. Preciso arranjar né? emprego. Então, a transição de carreira, o Caderno Nacional vai contribuir para essas jornadas numa área VIP. E para você que hoje está procurando emprego, você precisa escolher, porque você vai passar 8 horas do teu dia em uma empresa Sim. que te escolheu. O objetivo agora é que você vá para a área VIP para que você possa escolher a empresa que você quer trabalhar. Exatamente. Obrigado, Caruso. Obrigada, Caruso. Beijo no seu coração, meu irmão. Beijo no coração. Obrigada. Isso aí vocês, viu? Amém. Agradecer também a você que ficou até agora aqui com a gente, participando, mandando o seu carinho, a sua opinião. Lembrando que na próxima semana, então, está confirmada a data, dia 8 de maio, abril, 8 de abril, às 20 horas, aqui no LinkedIn, a gente tem um encontro marcado e nós do Caderno Nacional estamos esperando vocês. Fiquem com Deus, uma abençoada semana pela frente. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Obrigado. Obrigado, Solange. Tchau. Perfeito. Obrigado, Roberto. Obrigada, Mr. Roberto. Caruso, muito Foi obrigado, bom. bambino. Tchau, Belo. Não, tchau, Belo é oi, né? Como é que é tchau, então? Não, o tchau, na verdade, ele é usado tanto pro oi e pro tchau mesmo, né? Ah, entendi. Então, o italiano tem uma coisa interessante que é assim, que ele nunca fala tchau para ir embora.
ele fala, tchau, como está? E tipo, cheguei, né? Daí, tchau, arrivederci. A gente se ver de novo. Tem sempre o arrivederci. O arrivederci é que nós possamos nos ver de novo. Então, para mim aqui não é um tchau de tchau, para mim é um arrivederci, a presto, a presto. Arrivederci, bambino. Um beijo para você. Fica com Deus, Beijo. Caruso, boa noite para você. Obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau. Excelente. Foi muito bom.